normalmente quando a gente entra no problema de estar gastando mais do que ganha, a gente fica com o quê? Dívida. E aí a Bíblia vai dizer assim, ó, em Romanos: dai a cada um o que deveis, a ninguém levais nada senão o amor. E aí a gente tem basicamente 3 tipos de dívida, e eu não vou me focar em todas elas hoje, mas a gente vai ter normalmente dívidas que são de financiamento, a gente vai ter dívidas que são de crediário, e eu trouxe um terceiro tipo, porque vocês podem acabar ouvindo isso na internet, que é dívida de alavancagem. Né? Só que a gente precisa entender o seguinte: dívida não é você ter comprado e não pagar. Isso é inadimplência. Quando você compra e não pagou, é inadimplência. Se você comprou uma coisa e você ainda não pagou, você está endividado. Mas eu tenho dinheiro para pagar a parcela. Tudo bem, mas é dívida. Porque dívida é compromissos a pagar. Então, aquelas parcelinhas suaves no cartão de crédito, no carnê das Casas Bahia, é dívida. Mas eu vou ter dinheiro para pagar todas. Tudo bem, mas é dívida. Porque quando você não tiver dinheiro para pagar, não é só dívida, é dívida inadimplente. Pode passar. E aí, eu tenho que tomar cuidado com algumas fontes que às vezes eu não gosto muito, não, mas não dá zoom nesse não. Mas, porque tem 2. Eu trouxe uma do portal Poder 360 e uma da CNN, que é um canal de notícias mais conhecido mundialmente, e ambos estão dizendo a mesma coisa. Né? Um arredondou ali o percentual, mas está dizendo que o ano passado a gente fechou o ano com aproximadamente 77% das famílias brasileiras endividadas. E que quando a gente pega, tá no rodapé bem pequenininho ali, eu sei que não vai dar para ver agora, mas no rodapé está dizendo assim, que para famílias que ganham até 3 salários mínimos, que hoje é de 1.520, se eu não estou enganado, então, errei por 2. Então, R$ 1.500 a gente está falando de uma família que ganha até R$ 4.500. Isso pode ser uma pessoa ganhando até R$ 4.500, ou 2 pessoas que ganham R$ 2.000, ou 3 pessoas que moram na mesma casa e ganham R$ 1.500. Tá? Uma família com uma renda de até R$ 4.500 tem até 81% de endividamento. Ou seja, quem tem menor renda tem maior índice de endividamento. Então, talvez, se a gente pegasse, eu falasse aqui para vocês agora, 10 pessoas, levanta a mão. Se a gente fosse olhar para essa estatística, 8. 7 e uma criança. Ia estar endividada. E essa é uma estatística olhando para todo o Brasil. Só que talvez é pior no nosso meio. Talvez. Talvez eles não fizeram uma amostragem detalhada com públicos tão específicos. Mas por quê? Porque normalmente a gente não se atenta a isso. A gente fala, não, dinheiro, não vou olhar para isso não. Deus vai me abençoar. A gente quase faz igual com o dinheiro, igual a gente faz com a saúde. Talvez do dinheiro a gente só cuida um pouquinho mais. Às vezes a gente cuida mais do bolso, da carteira do que da saúde, né? Então a gente precisa tomar o cuidado de não entrar nessa estatística, ou se a gente está nela, sair dessa estatística. E aí você fala, Emerson, como é que eu saio dessa estatística? Pode avançar, Cláudio. Eu já estou acabando, irmãos. Dívida de financiamento. Normalmente a gente vai pensar em financiamento de imóvel e financiamento de veículo. A gente pode ter outras categorias, outros bens, mas talvez são os 2 principais. O que a gente precisa entender sobre financiamento? Que normalmente o bem, o que é o bem? Não é o seu bem, tá? É o que você comprou. Então não é seu cônjuge que eu estou falando. O bem fica alienado até que você pague tudo. Ou seja, enquanto você não terminar de pagar, é do banco, não é seu. E se você não pagar, o banco pode pegar.
porque é do banco, não é seu. Então você financiou um imóvel, financiou uma casa, um terreno, um sítio, uma chácara, um carro, não pagou. Normalmente, se você não paga com 3 meses, o banco já entra na justiça ali com a ação, vai tentar, primeiro tenta negociar, se não conseguir, busque apreensão. Você pode ficar sem um carro aí num farol de vez em quando. Ou você pode acordar de manhã e tá lá alguém batendo e falar, então, você não está pagando, dê-me a chave e saia para fora. Aí a gente vai ter uma segunda categoria, que são as dívidas de crediário. E aí aqui pode ser um empréstimo, cartão de crédito, pode ser a lojinha que você comprou. Aí a gente vai ter talvez um empréstimo de pessoa física, que às vezes você chega para alguém e fala, ô, empresta R$200 aí, que eu preciso pagar um negócio, né? Então, a gente tem várias dívidas aqui, mas eu coloquei empréstimo de pessoa física também como crediário para facilitar. E dívida de alavancagem, que às vezes a gente pode ouvir por aí, está falando de, normalmente, você pegar um empréstimo ou você usar uma linha de crédito para crescer, seja como pessoa, fazer um curso, se desenvolver em alguma coisa, ou para você investir no seu negócio. Eu não vou me delongar muito nisso hoje por causa do horário, mas o que a gente precisa entender é o seguinte: se a gente não tem gestão financeira, a gente não deveria usar alavancagem. A gente não deveria usar crédito para crescer alguma coisa. Ah, Emerson, mas eu preciso. Evita, porque a chance de você não conseguir pagar é pior. Mas em que situação eu poderia usar isso? Por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Por exemplo, eu trabalho com cosméticos, uma das muitas coisas que eu faço. Aí de vez em quando chega a MEI e fala assim, mês que vem a gente vai subir o preço de todos os produtos. Eu posso às vezes não ter dinheiro físico na mão, mas normalmente vem as pessoas que vendem os perfumes na rua, em situações, buscar o perfume comigo, que sou uma espécie de distribuidor. Então, eu poderia pegar o meu cartão de crédito, porque eu sei que vai vir gente comprar comigo o produto. Eu poderia comprar mais e guardar lá os produtos e deixar estocado, comprando por um preço menor para aproveitar o preço. Eu poderia fazer isso às vezes no supermercado. Pensa, você está lá, café quase R$40. De repente, uma promoção com a validade boa, você acha um café por 20. Se você toma muito café, por que não você ir lá e comprar, se você puder, um fardo de café e guardar direito? Então, às vezes, você consegue usar o seu poder de compra com cautela para que você economize dinheiro. Só que se você pega dinheiro do banco e você não tiver como pagar, aí você está endividado e inadimplente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Tá? Pode passar. Dívida de financiamento. A gente precisa, eu já vou dizer o seguinte, a gente não tem muita opção de não pagar financiamento, tá? Porque se você não pagar, o banco vai tomar. Então, o máximo que você consegue fazer é portabilidade. O que é isso? Você tem uma dívida de, sei lá, R$200 mil do seu apartamento numa taxa de juros de 7%. Às vezes você pode negociar com outro banco de ele assumir aquela dívida com uma taxa de 6%. Talvez vai cair o valor das parcelas, às vezes vai cair o valor final que você vai pagar. Então, você consegue, às vezes, tirar a dívida do banco que você está e levar para outro que vai te cobrar com uma taxa menor. Mas, se você parar de pagar, o banco toma. Tá bom? Agora, Emerson, normalmente o nosso maior problema é cartão de crédito, as lojinhas e as pessoas que a gente pegou dinheiro emprestado. Como é que a gente se livra desse tipo de dívida? Primeira coisa, a gente precisa descobrir o tamanho do buraco. Então, talvez, se eu perguntar para vocês aqui, vocês não vão saber tudo que entrou de dinheiro no bolso de vocês no mês de fevereiro. Se eu perguntar o que saiu, então, misericórdia. Porque se eu perguntar o que saiu, você vai falar, rapaz, eu recebi o dinheiro dia 5, chegou dia 7, eu não sei para onde o dinheiro foi. Eu não vi. Eu já paguei uns negócios, eu nem gasto muito. Paguei só uns negocinhos.
Né? Só que a gente pensa no aluguel da água e na luz, mas a gente esquece do iFood, a gente esquece da taxa que a gente pagou porque a gente pagou a conta atrasada, da pizza. Às vezes a gente esquece. Então a gente precisa saber qual é o tamanho do buraco, quais são as nossas dívidas, a gente precisa saber já estar fazendo um orçamento doméstico. Então, entrou esse mês, X dinheiro, saiu isso. Qual a recomendação, irmãos, para orçamento doméstico? Pelo menos por um mês. Anota tudo que você gastar de dinheiro. Um mês só 30 dias. Dia 1º, comprei uma bala, gastei 30 centavos, anota. Aí no dia 2 era um sábado, comprei pizza com uma Coca-Cola, anota o valor. E vai anotando. E no final, só desses 30 dias, só precisa disso. Talvez você já vai tomar um susto de para onde foi o dinheiro. Então a gente precisa saber minimamente que dívidas também a gente tem quando a gente tem dívida. Então é dívida do, sei lá, da Casa Bahia, é dívida do cartão não sei da onde que é, a gente precisa descobrir. A gente precisa, para saber como paga, a gente precisa saber quanto que a gente tem de dinheiro, quanto que sai, quanto que sobra. Né? E deveria sobrar. Aí, se não está sobrando, ou se precisa sobrar mais, às vezes a gente precisa enxugar gastos. E para enxugar gastos, a gente precisa olhar aonde está indo o dinheiro, por isso que a gente precisa fazer a conta ali no papel de quanto a gente está gastando. A gente precisa parar, pelo amor de Deus, de parar de pagar a tarifa bancária. Então, eu sei que às vezes a gente tem relacionamento com o gerente, tem a conta que a gente abriu não sei lá quando, mas você não deveria estar pagando o pacote de tarifas do seu banco. Se você ainda tem que pagar pacote de tarifa para fazer DOC e TED, dá um tchau e Deus te abençoe para o seu gerente e abra uma conta digital. Não estou ganhando nada para falar para vocês disso, mas abra uma conta num Banco Inter, num C6 da vida. Eu não vou falar para abrir no Nubank, não, porque o Nubank está indo para fora do Brasil aí. Não sei para onde vai, o que vai acontecer com o dinheiro. Então, abra num banco tipo o Inter, que é bom e minimamente confiável, mas abra num banco digital. Emerson, só tem digital? Não, se outro banco físico te oferecer uma conta que não tem tarifa, para de pagar coisa para o banco. É taxa disso, taxa daquilo, e às vezes vai 50, 60, 70 reais. E para de toma cuidado com os ralos. Porque às vezes, de novo, quando você faz o orçamento, você vai descobrir uns gastos que você nem lembrava que você tinha pagado. Pode passar. E aí, poxa, às vezes você corta, você fala, meu Deus, não tem mais de onde cortar. Só que aí a gente pode ligar a máquina de fazer dinheiro. Que a gente pode fazer renda extra. E às vezes você está trabalhando num lugar que todo mundo gosta de você, todo mundo conversa com você, e você fala, rapaz, mas meu salário não está dando. Mas você poderia estar vendendo cosmético, ter ali talvez por exemplo, venda direta ali com Avon, Natura, Boticário, Tupperware. Você poderia estar vendendo, por exemplo, bolo de pote, água, doce, bala. Emerson, mas poxa, veja bem, não vou sair na rua fazendo isso. Qual é o preço que você está disposto a pagar para ter uma vida plena? Porque não tem nada de graça. Nem injeção na testa estão dando de graça. Então, às vezes a gente precisa se sacrificar um pouquinho, e às vezes não é nem sacrificar. Irmãos, eu vou contar rapidinho, eu vou tentar não ser tão tarde, tá? Eu sei que a gente já passou um pouco do horário. Mas sabe como é que eu comecei a vender perfume? Eu falava, rapaz, eu vou sair batendo de porta em porta. O que eu fazia? Eu ia trabalhar. Aí eu comecei, teve uma época que eu trabalhava no escritório, e conversa com um aqui, conversa com outro ali, o povo sabia que eu vendia perfume, aí começou... o povo, deixa eu ver, você tem amostra? Eu tenho. Aí eu dava amostra, eu espirrava. Aí começou a passar umas pessoas, nossa, que cheiro bom. Que perfume é esse? É ele que vende. Aí o povo começou a pedir para mim um serviço. Aí eu vinha, descia no final aqui do ônibus e ia no mercado quase todo dia. Ia comprar um pão,
ia comprar alguma coisa no açougue dentro do mercado, aí eu parava no açougue, na fila da padaria, aí enquanto a moça estava pegando o pão lá, você gosta de bom perfume? Gosto. Você se importa se eu te mostrar um? Não. E eu, bobo nada, já pegava os melhores já. Tá bom, pode pegar no pão aí. Sacava a amostra, papelzinho já andava com as fitinhas já. Rapaz, quando a pessoa cheirava o perfume, era tipo quando você desce do ônibus, cansado, com fome, e no ponto tem aquele senhorzinho vendendo churrasco, e ele tá abanando assim o cheiro, veio e fala, meu Deus. E às vezes era esforço, eu ia comprar pão, saía com mais dinheiro do que eu gastava no pão. Então às vezes a gente tem que aproveitar, às vezes a oportunidade, às vezes você não tem que sair de casa para fazer alguma coisa. De novo, o que a gente falou no começo, o que é que você tem na sua mão agora? Talvez se você fizer uns bolos de pote e colocar no seu status do WhatsApp, você vende. Ou que tal aquelas roupas que você não usa? Aqueles negócios no quartinho da bagunça, que você não usa, que está lá 6 meses, 1 ano, 2 anos parado. Você podia entrar numa OLX da vida, no Mercado Livre da vida e desapegar. Vai vender mais barato, mas você vai fazer dinheiro. 6 meses que você não usa o negócio. Está lá empoeirado, mas você podia estar fazendo dinheiro com isso. Ah, não, mas tem valor sentimental. Aí não é comigo. Pode passar. E aí, irmãos? Isso aqui eu vou ter que ser muito rápido. Mas é assim. Quando a gente está endividado, a gente tem 2 formas de pagar a dívida. Tem mais de uma, mas o que normalmente a gente vai ver um especialista de finanças dizendo? Faz a lista das suas dívidas, olha as que tem maior juro e paga as que tem maior juro primeiro. Porque o juro vai crescendo, teoricamente a dívida vai aumentar de valor, então paga o que tem o juro mais alto. Só que nem sempre essa é a melhor estratégia, porque se você pegar às vezes a dívida do cartão de crédito, se você ficou desempregado 6 meses, às vezes vira uma bola de neve, você fala, meu Deus, como é que eu saio daqui agora? Então, o cartão de crédito, sem dúvidas, é o que tem maior juros. Ou às vezes o financiamento, pensando em volume de dívida. Mas se você começar por ela, você não termina de pagar nada nunca. Então, o que eu sugiro para vocês é o que a gente chama normalmente de método bola de neve. O que é isso? Eu começo pagando as menores. Então, se eu tenho uma dívida aqui, por exemplo, de R$300, de R$500, de R$3.000, de R$11.000, a primeira que eu pago é a de 320. Aí, mês que vem, se eu tenho R$320 todo mês, eu tenho 320 sobrando. Aí eu junto mais um pouquinho, talvez eu consiga pagar de 500. Aí eu vou conseguindo pagar em ordem crescente. Ou eu consigo fazer, às vezes, um acordo, alguma negociação para pagar dentro do que eu posso todo mês, mas eu vou de forma crescente. Aí o meu cérebro vai entendendo que, poxa, já paguei uma, já paguei 2, rapaz, tá dando certo. E ele vai motivando a gente a continuar. Então, é uma das formas de a gente pagar. Só que aí, como é que a gente faz com aquelas dívidas que são impagáveis? E, gente, muita atenção no que eu vou dizer aqui agora, tá? Porque o que eu vou ensinar para vocês não é um jeitinho. Negociação. Pode passar, Cleber. Emerson, fiquei desempregado 6 meses, 1 ano, sei lá. Meu cartão de crédito, fiz um empréstimo e estava pagando tudo certo e de repente não consegui, perdi o emprego, virou uma bola de neve, eu não consigo pagar agora. O que eu faço? Como é que eu faço? Tem uma técnica que a gente chama de método método tudo ou nada. E o que isso vai dizer? Primeiro, uma dívida é uma dívida. O que normalmente a gente faz quando a gente não consegue pagar uma dívida e atrasou 1, 2 meses, aí às vezes alguém começa a ligar para a gente, o que a gente faz? Normalmente a gente vai negociar com alguém da central. Não, fica tranquilo, você pagava R$1.000 por mês, calma, eu te ajudo. Vamos fazer assim, ó, vamos agora para 72 parcelinhas de R$199, te ajuda? Você fala, você
199? Você vai no banco, na agência, e senta na frente do gerente. Ele fala, não, fique, mas eu vou ajudar você, eu vou renegociar para você. Só que tem uma coisa que é o seguinte, quando você fez a dívida a primeira vez e você ficou devendo R$2.000, a sua dívida era de R$2.000. Se você faz uma negociação, refinanciou, reparcelou ali, e o valor total é de R$8.000 agora, mesmo que você pague 200 por mês, a sua dívida não é mais de 2, agora a sua dívida é de 8. E se você renegociar de novo, sua dívida foi para 20, o valor total, você parou de pagar, o valor da dívida vira 20, não é mais 2. Cada vez que você faz uma negociação, você está assumindo o valor novo da dívida. Então, eu sei que o nosso primeiro instinto era, deixa eu negociar. Mas se a dívida for de cartão de crédito ou de empréstimo, a melhor forma de você negociar seria você parar de pagar. Se você perdeu o emprego, por exemplo, para de pagar, você não tem dinheiro para pagar. Quando você arruma um emprego de novo, não é ir correndo sentar na frente do gerente. Começa a juntar dinheiro. Porque aí você tendo dinheiro na mão, você consegue negociar para pagar à vista. E talvez vocês já devem ter visto, por exemplo, por aí, feirão, limpa nome, feirão, quinta dívidas, e às vezes você vai ver lá o depoimento de alguém falando, eu paguei minha dívida com 90% de desconto. Não é golpe, não é mentira, isso é de verdade. Só que para pagar você tem que ter algum dinheiro na mão. Então, a gente precisa minimizar o tanto de dinheiro que a gente vai pagando de juros, mas uma dívida fica uma dívida. Eu não estou falando para ninguém, para de pagar e não paga nunca mais, dá o jeitinho brasileiro. Não. Se reorganiza, ajusta suas finanças, faz sobrar dinheiro no seu orçamento e aí você negocia sua dívida. Tudo bem até aqui? O gerente do banco não é seu amigo. Ele é um vendedor de produtos do banco e ele tem que bater meta. Pode passar. E a última coisa que a gente precisa, e vocês estão dando o primeiro passo aqui hoje, talvez. Talvez alguns já deram vários passos antes de hoje, mas a gente buscar educação financeira. Então, talvez muitos dos problemas que a gente tem sobre dinheiro é porque a gente não conversa sobre dinheiro, a gente não ouve ninguém falar sobre dinheiro, a gente até sabe uma coisa ou outra sobre dinheiro, mas a gente não aplica, né? É tipo igual a saúde, né? A Patrícia fez uma palestra sensacional para a gente mês passado, mas tem um monte de coisa que eu tenho certeza que a gente sabia, mas não faz. E a Daiane falou aqui no começo do culto, era melhor não saber do que a gente saber e não está aplicando. E agora vocês estão sabendo, né? A gente está sendo ensinado cada mês numa coisa. Então, a gente precisa buscar conhecimento. A gente precisa estudar, ver vídeo. De vez em quando, para de rolar o feed do Shorts lá e de Reels no Instagram, vendo coisa que não traz proveito nenhum. Vai aprender como controlar melhor o seu dinheiro, como cuidar melhor da sua saúde. Vamos buscar coisas que edificam a nossa vida. Pode passar, Cleber? E aí, irmãos, para a gente acabar. A gente tem um desafio. Uma das coisas que a gente deveria ter, todos nós, é uma reserva de dinheiro. Todos nós. O ideal é que a gente tenha no mínimo, R$1.000 guardados. Por quê? Porque se amanhã furar o pneu do carro, eu não preciso usar meu cartão de crédito, eu não preciso pegar dinheiro emprestado, eu não preciso fazer um empréstimo, eu tiro da minha reserva, pago o que eu preciso, ou quebrou uma peça, eu preciso comprar. Eu arrumo, nos meses seguintes eu reponho esse dinheiro lá, dou uma economizada e guardo de novo. Então, cada imprevisto que eu tiver, teoricamente, eu conseguiria cobrir uma despesa médica, eu conseguiria cobrir um reparo no carro, eu conseguiria cobrir, às vezes quebrou um cano, eu tive que correr no depósito para comprar cano, cola, pagar o pedreiro ali de emergência para reparar. Eu tenho uma reserva. Só que isso é o ideal? Não é. Mas eu não posso pensar em ter uma reserva de R$200.000 se eu não tenho 100 guardado.
Então, primeiro eu guardo 50, eu guardo 10, eu guardo 20, eu guardo o troco do pão, aí eu vou chegar nos 100 reais, aí eu vou chegar nos 1.000. Aí eu posso pensar talvez em ter uma reserva de 3.000 reais. Aí já melhora um pouco. Poxa, pode acontecer uns desastres um pouquinho maior que a gente está preparado. E aí quando a gente estuda finanças, normalmente a gente vai ter 3 números que a gente vai ouvir bastante. A gente ter no mínimo 3 meses do nosso custo de vida, a gente ter 6 meses do nosso custo de vida, e principalmente para quem é autônomo, PJ, por exemplo, ou empreendedor, ter 12 meses do nosso custo de vida. Então a gente, teoricamente, já fez o orçamento, sabe quanto a gente tem ali de gasto todo mês, principalmente os gastos fixos. E aí eu sei que, poxa, eu gasto todo mês para manter minha casa R$3.000. Então eu precisaria de R$3.000 vezes alguns meses para eu estar seguro. Eu posso falar de R$6.000, talvez, com todo mundo, se talvez a gente vai ter gente aqui que precisa limpar o nome ainda. Se talvez tem gente que hoje não tem o hábito de guardar nem o troco do pão, não dá. E eu falei que o ideal é a gente ter no mínimo R$1.000 guardadinho. Não é para comprar pizza no fim de semana, quando bater à vontade. É para emergências. Mas eu sei que tem gente que não gosta de emoção, mas é muito. Então, para ninguém falar assim, é muito, a gente trouxe um desafio para vocês. Que é até o final desse ano, vocês montarem uma reserva de R$500. Se isso vai estar no banco, se isso vai estar no colchão, se isso vai estar num pote, num envelope dentro de casa, tanto faz. O ideal é estar no banco, porque, de certa forma, se tem algum rendimento, por mínimo que seja. Mas, Emerson, não quero guardar no banco, posso guardar em casa? Do ponto de vista de reserva, sim. É melhor no banco, para render alguma coisa. Mas pode ser em casa, nesse primeiro momento? Pode. Talvez você vai ser mais disciplinado a pegar os trocos quando num potinho ali? Pode ser que sim. Então, por que até o final do ano? Porque eu sei que talvez tem gente que vai conseguir no final desse mês guardar R$500. Mas talvez tem gente que vai precisar guardar R$10 esse mês, 20 no próximo. Aí no outro mês sobrou 50 e guarda. Aí tem mês que não vai conseguir guardar nada. Ou vai dizer que a gente está conseguindo seguir todo o desafio da Patrícia todo dia, lindamente, maravilhosamente bem. Então eu sei que às vezes não vai dar. Só que a gente ainda vai falar sobre como é que a gente ganha mais dinheiro, apesar de eu já ter dado algumas ideias aqui para vocês. Então, às vezes, com o seu salário, com a sua renda, realmente não vai dar. Mas também fica um desafio, uma provocação de que quem disse que você precisa viver só com o seu salário? Quem disse que você não pode ganhar um troquinho a mais? E, gente, de forma lícita, tá bom? Esquece o tigrinho, o aviãozinho, esquece esses negócios, que normalmente só quer abocanhar mais um pouquinho do seu dinheiro, tá bom? Cuidado com esse negócio de jogo de azar. Mas quando eu ganhar na Mega Sena, vamos trabalhar com o que a gente tem na nossa mão. Então, o desafio está lançado, depois a gente vai postar no grupo da igreja com mais detalhes, mas qual é a importância disso? É a gente ter saúde financeira. É primeiro eu entender o que eu ganho de dinheiro, depois o que sai, eu tenho que saber, você tem que saber para onde vai o seu dinheiro. E o que eu faço com o que sobra? Você vai investir em alguma coisa, você vai melhorar a sua casa, você vai melhorar a sua vida, não sei, mas você deveria ter uma reserva. Porque a gente sempre vai ter um imprevisto, irmãos. Às vezes de um jeito, às vezes de outro, mas imprevisto a gente sempre tem. Nossa vida não é previsível. E a gente não pode toda vez ficar recorrendo à linha de crédito. Ficar pedindo para me empresta não sei quanto aí. Né? Então a gente precisa estar precavido.